E aí o grande problema, certamente, não tinha como ser diferente, era acerca do papel da lei. Qual é o papel da lei na vida da igreja? Nesse novo tempo, nesta nova dispensação. E certamente o primeiro problema que houve era que muitos dos judeus convertidos a Cristo, eles queriam manter a lei como um meio de salvação. Onde é que está isso? Está em Atos capítulo 15, quando ali diz que houve um concílio em Jerusalém para tratar exatamente deste ponto. Então eu quero que os irmãos discriminem essas duas coisas que eu vou falar acerca da lei, para que não haja confusão. Porque, inclusive, hoje em dia, quando você fala sobre a lei com as pessoas, primeiramente elas vão pensar que a lei tem um papel salvador, ou tem um papel de salvação. Ou seja, acredita-se comumente que só é possível que alguém seja salvo se ela guardar a lei. Então veja que esse problema em relação à lei, ou seja, pensar a lei como tendo ela uma função de salvação, para que o homem guardando seja salvo, já era um problema do primeiro século. Lembram lá de Atos capítulo 15, versículo 5, quando diz que alguns judeus, ou mesmo fariseus convertidos a Jesus Cristo, estavam a ensinar o povo dizendo que se os gentios, eles crendo em Cristo, eles não fossem circuncidados e não guardassem a lei de Moisés, não poderiam ser salvos. Os irmãos entendem isso? Então, este foi o primeiro problema em relação à lei, que foi tratado em Atos capítulo 15, e é um assunto tratado nas cartas de Paulo, sobretudo nesta carta de Gálatas que nós estamos estudando. Eu conversando com um certo pastor adventista, na semana retrasada, eu contei para os irmãos aqui, a semana passada, então quando eu falei acerca da lei, ele fez uma declaração um tanto surpreendente e um tanto estranha para um adventista. Mas, como nós sabemos que a religião ela é cheia de sofismas, ela começa com uma verdade, mas é uma verdade que, no entendimento de quem fala, tem fundamentos de mentira. E lá na frente isso se revela. Por exemplo, quando você chega numa igreja evangélica, aí você ouve aquela pregação, um pregador eloquente, ele fala, por exemplo, sobre o filho pródigo. A pregação dela é na base do filho pródigo, né? Aí ele encerra com um apelo muito pungente, aquele apelo caloroso, dizendo que você pode vir como você está, que a salvação é totalmente pela graça, porque você tem que confessar Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. A gente sabe que isso é um sofisma, ou seja, que a princípio, isso é uma verdade, mas é uma verdade que dentro da teologia evangélica não se sustenta até o final. Mas cedo ou mais tarde, esse pregador, ao ganhar aquelas almas, ele vai ter que começar a desfazer e a desconstruir essa ideia que originalmente ele havia dito. Qual? De que a salvação depende de Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Isto porque toda a estrutura e a formatação de pensamento teológico do mundo cristão evangélico, ele não acredita finalmente que a salvação é somente por Cristo. Ou seja, sempre eles vão colocar alguma carga, alguma responsabilidade, alguma lei, algum mandamento para que o homem cumpra, para que o sacrifício de Cristo seja finalmente ratificado, ou seja, finalmente validado. Ou seja, se o homem nada fizer, o sacrifício de Cristo para ele de nada valerá. Perfeito? Bem, então, lá no Antigo Testamento, a lei estava lá, não com essa finalidade, mas isso entrou na mente dos judeus, perfeito? De modo que quando então veio Cristo e veio a igreja, havia um pensamento prevalecente, que o homem não podia ser salvo se não guardasse a lei. Bem, a declaração que o pastor adventista me fez foi a seguinte acerca da lei. Ele declarou para mim: a igreja adventista do sétimo dia, ela acredita piamente que a lei não pode condenar o homem e a lei não pode salvar o homem. Ou seja, a lei não tem um papel nem de condenação e nem de salvação.
Bem, dois erros ele cometeu aqui. O primeiro de ordem teológica, porque o papel da lei é de condenação. A Escritura declara que a lei é o ministério da condenação. Agora, certo que não é de salvação. E o segundo erro é de ordem, no sentido da própria teologia adventista, que não acredita nisso, acredita que a salvação se dá quando o homem cumpre a lei. Mas, como ele disse que a lei não tinha esse papel, então eu falei, olha, muito bem, sua colocação, a princípio ela é boa, vamos ver se você consegue sustentar isso até o final. Aí ele me respondeu da seguinte maneira: então, se a lei não tem um papel de condenação nem de salvação, eu pergunto para você. Ele se dirigiu a mim. Qual é o papel, então, da lei de Deus? Quando ele perguntou isso, eu sei o que ele quer perguntar. Ele quer afirmar o seguinte, que a lei não tem um papel de salvação e nem de condenação. Entretanto, tem um outro papel, que é o da santificação. Ou seja, eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pela fé, porém, a lei entra na minha experiência, segundo o ponto de vista da igreja adventista, tanto quanto dos judeus judaizantes do tempo de Cristo. Quando Paulo desfez e desconstruiu a ideia de que não há salvação por meio da lei, logo criaram esse outro argumento. Mas a lei tem um papel de determinar e de definir e de mostrar ao homem como viver então a vida cristã. De maneira que se a lei, segundo esse pensamento, não está no princípio da salvação do homem, deve estar onde? No meio da vida cristã. Entenderam? Eles colocam, a lei não determina o princípio da vida, que é mediante a graça, que é mediante a fé. Entretanto, ela vai entrar como sendo um meio de você viver conhecendo a vontade de Deus. E, infelizmente, este é outro engano que também tem alcançado as igrejas evangélicas e mesmo as igrejas evangélicas históricas do nosso tempo. De que maneira? Eles acreditam, mesmo aqueles, atenção, mesmo aqueles que pregam a salvação unicamente pela fé e unicamente pela graça, mesmo aqueles que pregam que a salvação, ela provém da soberania de Deus, mesmo estes vão encontrar um lugarzinho para colocar a lei de Deus. E esse lugarzinho seria no processo. Ele não vai determinar a salvação, nem vai tirar a salvação, mas vai entrar como um meio, exatamente nesse processo de santificação. E nós, desse Ministério de Volta à Palavra, queremos, como Paulo, declarar alto e bom som que a lei não ocupa nenhum lugar na vida cristã. Absolutamente. Nem no princípio, nem no meio e nem no fim. Nós vamos acompanhando o apóstolo Paulo, a Escritura Sagrada como um todo. Eu digo Paulo porque Paulo foi o apóstolo que tratou deste problema. Ele tratou desse assunto, o que não faz Pedro, o que não faz João, o que nenhum outro faz. Paulo foi que enfrentou esses grandes problemas nas igrejas gentílicas, porque quando ele estabelecia uma igreja, logo vinham os judaizantes para querer obrigar aquela igreja gentílica a viver conforme a lei de Moisés. Então Paulo escrevia para poder combater isso. Então nós queremos tirar a lei totalmente fora do contexto cristão.